Hoje a gente vai ler Lucas, capítulo 23, de 1 até o versículo 49. Então, todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele próprio o Cristo, o Rei. Então Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: Não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galiléia ficava sob a jurisdição e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali, gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou seu veredito. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece pena de morte. Portanto, darei que seja soltado e soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão e a uma só voz gritavam: Mate-o, solte-nos Barrabás. Esse preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: Crucifique-o, crucifique-o. Pela terceira vez ele perguntou: Por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois, entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão, de Cirene, vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram.
Suplicarão aos montes, caiam sobre nós, e pedirão às colinas, sotérrimos. Pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros. Salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, de pendurado ao lado dele, zombava. Então, você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano, que supervisionava a execução, viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galiléia, olhavam de longe. Esse texto é um texto bem forte, né? Acho que talvez o texto mais forte do Novo Testamento. O relato de Lucas é muito diferente do relato dos outros evangelistas, né? Dizem, né, que Lucas buscou informação com as mulheres, nós já vimos isso no começo, e que eram as testemunhas oculares que caminhavam com Jesus, né? Claro, com outros homens também, né? Porque ele conheceu Pedro, né, tal, mas esse relato, essa visão de Lucas sobre as questões femininas, até na hora do sepultamento, né? Perdão, da crucificação, quando elas acompanham, que ele disse para elas, né? É só Lucas que relata isso. Então, o texto é bem rico em detalhes, né? Começa com esse julgamento político. É tão interessante que esse julgamento é político, né? Vocês conseguem perceber aí os elementos políticos da situação? Que vocês perceberam aí? Eu percebi quando falam, né, que eles eram inimigos e naquele momento eles se uniram, né? A gente vê hoje, né? Quantas pessoas opositoras se unem para um propósito, né? Isso, quando eu li isso daqui, eu falei assim, nossa, é o que está acontecendo nos dias atuais, né? Inimigos políticos há muitos anos se uniram, né?
para uma questão única, né? Então, aí fica bem clara essa questão política, né, que você mencionou aí, achei muito interessante. E aí a gente tem um quadro assim, nós temos um governo judeu, que lembra que Roma não tirava o governo local, né? Roma mantinha sempre uma certa autonomia do governo local. Roma só queria mesmo era o dinheiro, né? Outro detalhe interessante também, para a gente entender um pouquinho a postura de Pilatos e de Herodes, é que esses líderes que eram mandados para morar no lugar em que estava sendo dominado, eles não eram assim tão... A gente fala, o rei Herodes, parece que era né, o cara, assim, tal, mas eles não eram tão bem vistos, porque quem era a elite política em Roma é quem ficava em Roma, né? Então, eles eram mandados, então, eles eram humanos, eles eram os líderes, eles não estavam muito a fim de ficar no terceiro mundo, vamos dizer assim, da época, né? A periferia do mundo da época. É como se fosse assim, imagina, a Rainha Elizabeth, que morreu agora, né? O Charles, vamos falar do Charles, né? O Charles, que está lá, ele é o rei e tal, e tem um reino que é dominado por eles lá no meio sei lá, da Oceania ou da África, e o cara é mudado para lá. Então lá é assim, mas não é o cara, entende? Então, eles tinham e tem toda essa vanglória política, né? Outra coisa muito interessante aí que eu acho é a questão da jurisdição, né? Essa questão é muito romana, muito antiga, nós trazemos isso até hoje, né? Que jurisdição a pessoa deve ser julgada, né? Cada código brasileiro, por exemplo, tem o Código do Consumidor, a jurisdição não é da empresa, a jurisdição é do consumidor, para facilitar, se ele precisar se socorrer da justiça, né? Os contratos, vocês já assinaram contratos aí, vocês viram lá. As partes elegem o foro na capital de São Paulo, foro central, ou foro regional de Santo Amaro, para dirimir qualquer dúvida, né? Então, é o foro eleito. Então, essa questão da jurisdição é uma questão muito política. E eu fiquei pensando o seguinte, como vocês sabem, a gente está lendo Apocalipse, lá no Apocalipse tem toda essa história, né? Só que vista do céu, né? Como que esse plano de Deus, do Cristo, que vem, que vai salvar a humanidade, como que dentro desse cenário todo, essas questões pequenas, segundo a nossa, né, irrelevantes hoje, elas se apresentam. Vai para Herodes, porque a minha jurisdição, o Pilatos ele não quer se meter na briga, ele quer, é tipo aquele juiz que se julga incompetente para julgar a causa e manda para outro juiz, sabe? Mas é mais ou menos isso, porque ele está vendo que aqui está intriga entre esse governo local, que tinha também uma vaidade enorme, né, gente? É um jogo de vaidades aí muito grande, né? Que tinha medo desse que se dizia filho de Deus, desse que se dizia o Cristo, que para Herodes não tinha muito nada a ver, porque não fazia parte da religião dele, né? Então, nesse quadro é que tem a maior história da humanidade. É nesse quadro, então parece que tão cotidiano, né? Um julgamento de mais um bandido ali, né? Mais um rebelde. Só que Jesus não tinha cara de rebelde, né? Ele levou as duas espadas para ver se era preso, mas não tinha o perfil né? Por isso que fica essa coisa, cara, esse cara não é bandido, né? Não é. Vocês estão falando, mas eu estou vendo que ele não é, né? Mas o outro tira sarro, porque o rebelde ele tem uma postura, ele fala, ele luta por uma causa, né? Mas Jesus não era um rebelde, porque Jesus ali estava em plena obediência a Deus, né? E isso é muito marcante, né? Eu viajei na maionese, né, para pensar nesse texto.
É o que eu fico pensando, como é que o meu cotidiano, essa cena que me veio foi muito isso, como é que esse meu cotidiano de publicana, de pensar em coisas assim que parecem tão pequenas, né? Sábado eu fui fazer uma assembleia numa associação e expor o meu trabalho, e eu via toda essa questão política, porque a associação tem todo esse lado político da oposição também, que é um micro, mas os egos são os mesmos, sabe, as vaidades são as mesmas. A minha postura tinha que ser extremamente técnica, né, para não entrar nessa seara, mas você, de alguma forma, você faz parte também do teatro. Como é que essas coisas pequenas a gente dá conta, enquanto a gente está olhando e está vendo que a volta de Jesus está mais perto, está vendo um outro reino sendo construído, está vendo outras questões de humanidade, né? Eu acho que foi essa minha reflexão nessa primeira parte do texto aí. Quem mais gostaria de falar? Que eu estou muito faladeira. Eu acho que o que eu tinha para falar, você já falou, Edith, que é bem isso. A gente olhando em volta e vendo essa política, isso que a Edna comentou, faz tão parte dos nossos dias, né? Parece que a gente está vendo isso tudo que é acontecendo tem uma relação muito grande com o que a gente leu nesse texto. A gente se vê no meio dessa encenação e no meio de um reino sendo construído e você fala, como pode? Como pode? E começa a gente às vezes até esquece um pouco que a gente faz parte de uma história maior, que o jargão que falam que Deus está no controle, às vezes a gente olha e fala, Deus está no controle, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Então, isso traz é, a realidade maior para os dias da gente, para a gente se acalmar, se aquietar e lembrar dessa verdade, né? E, e compartilhar com quem está em volta e que está perdendo a esperança. Gente, olha o que está acontecendo, nunca aconteceu isso. Não, já aconteceu, e já aconteceu muitas vezes e vai continuar acontecendo, mas é verdade, Deus está no controle, mas de uma forma, a gente tem que falar entendendo o que tá falando, não como sendo um modo de falar, né? Então, eu acho que você não falou demais, não. Você explicou tudo que eu estava pensando e não sabia como falar. Eu concordo com você nisso aí. Uhum. Essa dualidade, né? Olha, eu vou citar um poeta contestado, mas que eu gosto muito, que é o Raul Seixas, né? Ele fala numa música dele, duas coisas me interessam, o segredo do universo e a prestação que vai vencer, né? Quer dizer, eu acho que esse dia a dia do cotidiano, da próxima conta, do próximo mês, do próximo, né? E qual é essa outra coisa, essa outra vida, né? Essas duas coisas, elas nos puxam, né? A transitoriedade desse tempo cotidiano que escorre pelas nossas mãos o tempo todo, né? O minuto que já foi, o minuto que já foi, o segundo que já bateu, e essa urgência desse tempo que vai passando, e essas coisas humanas e terrenas nos puxam, e a gente parece que quer sair para, né, esse pastor Zia usa uma expressão que eu gosto muito, é viver essa eternidade, né, dentro dessa cronologia que me sustenta, é eu viver o ainda vai ser, mas já é. Eu ainda vai ser, mas já é, né? Então, o exemplo de Cristo, que, meu Deus, como é que a gente não tem condição mesmo de seguir tudo, porque é de uma perfeição, é de uma clareza,
Ele não tem vaidade, ele não está lutando pela vida dele, ele tem plena certeza e que a dor que ele está sofrendo, que a humilhação que ele está sofrendo, que aquilo tudo, aquela nojeira política toda, que aquilo tem um propósito, e ele vive para o propósito e não para a cena, né? Esse equilíbrio de Cristo nessa dualidade é o que a gente busca como cristão. Aí a gente, nessa luta entre o eterno e o transitório, buscar esse equilíbrio de fazer o que deve ser feito no transitório. Ele, por exemplo, responde para Pilatos: você é o rei, precisava ser condenado, não precisava? É assim como você está dizendo, né? É isso aí. Essa é a acusação, é isso aí, né? Mas para Herodes, que era meio doido, né? Herodes, ai, gente, eu acho que ele era meio maluco mesmo, né? Que fazia, ele era muito profano, era muita coisa, Herodes, né? E aí ele vem, ele zomba, ele não fala nada, ele não fala nada, né? Ele não tira perspectiva, para quê? Para que essa energia com esse idiota, né? Com esse doido? Esse equilíbrio de Cristo, isso é o que a gente tem que buscar, né? Essa quietude nesse momento, observar por que aquilo está nos ferindo, por que aquela situação está nos ferindo. Se ela está nos ferindo no nosso ego, será que o erro não está no meu ego mais do que na situação, né? E aí ele não se sentia ofendido, porque a identidade dele era muito clara, né? E ele olhava, eu imagino que ele olhava e... Agora, uma outra questão, né? A postura de Cristo sempre é marcante. Bom, ele é o Cristo, né, gente? Ele é o centro da história, é para ele que nós vivemos, é por ele, é tudo, como diz o apóstolo Paulo, é por ele, para ele, todas as coisas, né? Mas e essa multidão aí? Que ora grita, crucificam, essa multidão dividida. Ah, vamos falar de coisas tão do jornal de ontem, né? E essa multidão dividida, uma que grita, crucificam, e uma que acompanha, calada e aflita, pensando o que vai acontecer agora, né? Essas duas multidões aí, o que vocês têm a dizer sobre elas? Eu acho, assim, Edith, que a, a facilidade como as pessoas são manipuladas, né? Então, essa aí que gritava crucifica, crucificam, eles nem sabiam o que estavam fazendo ali, né? Mas eles eram alvos de manipulação das pessoas, né? A falta de conhecimento, a falta de envolvimento com aquela situação. Então, muitas pessoas se deixam manipular, né, por aqueles que estão na liderança, né? Eles falaram que ele está querendo usurpar, né? Então, era muito fácil colocar pessoas ali no meio do grupo para aquele grupo fazer aquilo que a liderança quer. É o que a gente vê hoje em muitas situações, né? As pessoas estão ali no meio e eu, como professor, eu já participei de vários paralisações, né, dos professores, e tinha os grupos lá que falavam: o que vocês estão fazendo aqui? Ah, não, partido tal, pagou para a gente R$ 50. A gente via isso dentro, sabe? A gente falou assim, pelo amor de Deus. Né? A gente contando, a gente pensa que é besteira, mas eu vivi essa situação de estar ali no movimento de paralisação de professores, surgiu um grupo todo uniformizado, todo bonitinho, que não tinha nada a ver com o grupo que estava ali manifestando. Você olhava assim, esse povo não tem nada a ver com a gente, né? Eles não estão aqui, eles nem sabem que estão aqui, mas eles estavam ali levando o movimento, gritando, sem ao menos conhecer a causa. Né? Eu acho que isso aqui, esse crucifica, o crucifico, eu me lembrei desse grupo, né, que a gente, nas paralisações nós estávamos, eles gritavam com a gente, mas eles nem sabiam por que estavam gritando, mas eles estavam gritando. E aí a pergunta é, e a voz do povo é a voz de Deus, então?
Essa é a pergunta. A voz do povo é a voz de Deus? Aí esse ditado aí não serve, né? Você não pode colocar, né? Não, né? A maioria tem sempre razão, né? Essas questões são interessantes aí, né? Tem uma música daquele disco do Vento Livre, que no final eles falam isso, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Talvez aquele povo que clamava quando Jesus foi entrar em Jerusalém, né? No dia de Ramos, lá que eles foram entrar, eles clamavam, rei, 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 né? Hosana, aquele que vem, né? A voz de Deus, ela não está vinculada a ninguém, nem a mim, nem a vocês, nem a ninguém. Deus tem autonomia da voz dele, né? E nós, e nem o povo tem a voz de Deus. O povo repete o que Deus manda quando ele é obediente, né? Então, a voz do povo nem sempre é a voz de Deus, não é, porque Deus tem autonomia de voz. E a gente sabe sabe quando alguém fala assim para você, você fala de boca, quero ver você escrever e assinar embaixo, já ouviram essa expressão? No meu mundo é meio comum isso, né? E a gente que vale aquilo que é escrito e assinado embaixo, né? No Brasil é até reconhecido firma, né? Como dizem. E Deus deixou o que é a voz dele escrita, assinada embaixo, registrada na história. E toda vez que alguém quer mudar o que Deus escreveu, o que Deus deixou para a gente, ele traz provas de que essa é a palavra dele. Né? Como diria a dona Nina, pena que ela não está aqui, mas ela diria isso, a inerrante palavra de Deus, né? que está aqui na nossa mão, à nossa disposição, é pública, ele incentiva, tem todas as línguas, com todas as traduções, em todas as épocas, desde a antiguidade, a palavra de Deus é registrada, né? Primeiro ela era registrada nos corações dos homens lá, que repetiam pela tradição oral. Quando Deus deu sabedoria para o homem inventar a escrita, ela passou a ser escrita. Quando houve espalhamento dela, que ela precisou, mas eu sou grego, está escrito em hebraico, eles traduziram, porque a palavra de Deus, ela é a voz dele, e tudo que é contra a palavra de Deus não é a voz de Deus. Não é. Então, isso. Como diria, eu não lembro quem falava isso, talvez a Edna se lembre. Eu e Deus somos maioria. Maioria é sempre quem está do lado de Deus. Não importa, se é só você. Né? É contra a palavra de Deus, é contra. Não interessa se todos os outros estão do outro lado, perderam, né? Essa palavra, e por que a gente, falado isso, Jesus fala isso, pecas, porque, vamos citar o versículo aí para mim? Quem que é capaz? Peca porque? Por falta de conhecimento. Das Escrituras, não Isso. só conhecimento, é conhecimento das Escrituras, porque elas testificam de mim. É o Cristo que é o centro das Escrituras. É esse momento que é o centro das Escrituras. O nosso pecado é abandonar a palavra de Deus jogada num canto porque ela é difícil. O nosso grande pecado é não ter tempo para dobrar os nossos joelhos e orar e meditar na palavra. Esse é o nosso pecado. Isso é o que faz com que a gente perca o equilíbrio de Cristo. Cristo teve todo esse equilíbrio aqui porque ele sabia a palavra do Pai. Ele conhecia, ele obedecia, ele se relacionava com o Pai, ele orava, né? Então, eu não sei viver nesse mundo, está muito difícil. Então, é tempo de ler a palavra de Deus, orar e meditar. É esse. É que eu não tenho tempo, porque eu trabalho. É porque
eu não sei, é muito difícil. Ah, é porque, sabe? É cansativo. Eu não sou como Jesus, eu não tenho equilíbrio. Meu pai, a Heloísa disse que não, que eu sou uma boazinha, mas eu sou uma ogra, né? Mas eu não tenho paciência mais de ver que o mundo está acabando, que as coisas estão chegando para o tempo do julgamento, da eternidade, e as pessoas estão correndo atrás do dinheiro, do patrimônio, do sei lá o quê, e a palavra de Deus é preterida e não é importante, decora um versículo, é uma dificuldade, e é isso, é isso. É cansativo, né? É cansativo. Bom, desculpa aí meu desabafo. Vocês, não é com vocês não, viu? Eu sei que não é com vocês. Vocês, principalmente, uma pessoa que não é mesmo, por exemplo, a Esther, que está virando pastora agora, gente, pregando lindamente. Misericórdia. Deixa eu só dar uma engrossada na sua fala, porque você me despertou para uma coisa que eu tenho visto, né? A questão do errais porque não conheceis as Escrituras. Como hoje eu já fui, não confrontada, mas eu já fui assediada por cristãos, né? Que estão valorizando tanto o conhecimento, né? Da ciência, qualquer tipo de conhecimento, que não seja a Bíblia, ignorando o amor. E o primeiro mandamento é amar. Então, a pessoa massacra o outro porque acha que ele é um imbecil, porque ele não tem conhecimento. Como assim você pensa desse jeito? Eu sou uma intelectual. E, com isso, ele mata o outro. Então, nós, às vezes, dentro das nossas igrejas, da nossa família, estamos matando as pessoas por falta de conhecimento da palavra, porque antes de eu vomitar todo o meu conhecimento, a minha sabedoria, que eu aprendi nas melhores casas de conhecimento, para não citar, né, cursos e títulos que as pessoas têm, né, nessa área, e gente da área de educação, principalmente. Então, assim, se os nossos irmãos em Cristo, que são professores, pedagogos, valorizam tanto conhecimento e não conseguem colocar em prática, amar a Deus sobre todas as coisas, tem algo errado com a nossa vida. Muito errado. Amém. Eu tô falando que ela tá pastora, gente. Ela tá pastora. Eu queria, talvez, o exercício que a gente faça de equilíbrio é olhar para essa cena aqui, né, de Jesus e falar como é que eu me sentiria. Como é que eu me sentiria nas redes sociais exposta? Como é que eu me senti? O que a influência da impressão do outro sobre mim tem moldado os meus atos, né? E com quem eu quero me parecer? Eu quero me parecer com o pastor tal, eu quero me parecer com o irmão tal, ou eu quero me parecer com Cristo? Quem são os meus modelos, né? Isso que a Esther falou, isso é uma grande verdade. Uma das coisas que eu já disse para vocês 500 vezes, mas eu vou continuar dizendo. Púlpito não é lugar de teologia. Teologia é para a universidade. Púlpito é lugar de profecia. Púlpito é lugar de pastoreio, né? Talvez as nossas igrejas estejam com esses egos e essas... Porque a teologia, ela só incentiva mais o ego. Um dia eu estava vendo dois pastores conversando, eu estava dando carona, nem vou dizer os nomes para não comprometer ninguém, né? Mas ele falava, fulano, eu era a única mulher no carro, né? E eles falavam, fulano, nossa, fulano é um cabeção. Cabeção no sentido assim, né? Mega intelectual, sabe tudo de teologia, né? E lá falando sobre isso. E eu, nossa, fulano, então, né? Pastores que têm uma boa articulação, né, uma coisa assim bacana, mas pastores que não podem, que talvez até chorem em público, até se emocionem em público, mas para garantir que o espetáculo
seja bom do que para exortar o povo, do que ter compromisso com a exortação do povo, do que ter compromisso com o acolhimento do sofrido, do necessitado, e aqui eu não estou falando só de pobre, eu estou falando do necessitado, as pessoas ainda necessitadas, carentes, né? Então, o púlpito, quando eu digo, são as pregações, não é lugar de teologia, né? Porque teologia, conhecimento teológico, tudo isso é nada. É como o apóstolo Paulo fala, refutei tudo isso como porcaria, como escória, para que eu ganhasse a verdadeira coroa, que é o que a Esther disse, o amor, o relacional, né? Mas eu só posso ter essa confiança se a minha identidade em Cristo está firmada. É Ele que é a rocha, é Ele que é a videira, né? Se a minha identidade está firmada no que os outros olham, no que eu penso que eu sou, no que eu quero ver que os outros vão me ver, se eu quiser qualquer coisa isso, se eu quiser basear em teologia, sistema, sei lá, qualquer teologia qualquer, se eu olhar para tudo isso, eu me perco, eu me perco. O centro da Bíblia é esse texto aqui, é Cristo, só Cristo. Lembra desse hino? Cristo, só Cristo, é Ele o centro, é Ele, é nele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas, né? Hoje eu estou paulina. Hein, Edith, deixa eu falar, eu fui casada há 22 anos com o Carlos, né? E ele sempre me acompanhava nas igrejas, nos cultos. E ele ia uma vez, vamos, Carlos? Ah, não vou mais não, né? Aí eu comecei a frequentar a igreja que eu estou hoje, né? E o Carlos foi e ouviu, e na semana seguinte, vamos para a igreja? Vamos. E eu falei assim, por que você vai na igreja? Porque é simples, né? A mensagem é simples, né? O conteúdo é simples. Eu consigo entender o que é simples. Não tinha movimentos teológicos, não tem movimentos teológicos, sabe? Inclusive, quando ele ia na igreja e não era o pastor que estava lá, né, que te trazia a mensagem simples, ele saía assim da igreja e falava assim, não, eu não entendi nada. Né? Eu não entendi nada, né? Porque eu falei assim, por que você entendeu? Porque não é simples. Você deixa de falar o que é humano, o que vai atender a necessidade das pessoas, para você vomitar conhecimento seu, que não tem nenhuma influência do Espírito Santo, só é conhecimento, né? E a gente vê isso em muitas pessoas, né? Que as pessoas conseguem vomitar a teologia que conhece, mas esquece de trazer a mensagem que o Espírito Santo tocou no coração dela para falar ao meu coração, né? E aí o Carlos sempre ia na igreja, assim, às vezes eu levantava, até falando às pessoas, eu levantava de manhã, do domingo, vamos para a igreja, né? Então existia esse entusiasmo dele na igreja porque ele sabia que ele ia entender a mensagem que estava ali e ia tocar no coração dele, porque é simples. Não existe movimento teológico. Jesus era simples, Jesus falava com simplicidade, mas as pessoas, elas querem mostrar um conhecimento que não vem do céu, porque o conhecimento de Jesus vinha do céu, mas as pessoas querem falar de um conhecimento que é totalmente humano, sem nenhuma atuação do Espírito Santo na vida delas, é só conhecimento por conhecimento, sem a bênção de Deus. E talvez não seja nem conhecimento, talvez seja só repetição. Sabe uma tese que não é original? Uma tese que é só citação, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia sob a unção do Espírito Santo, a gente começa a ter textos originais. Por quê? Porque aquele texto comunica comigo e desperta em mim as coisas, né? Você falou uma coisa que na hora que você falou eu fiquei pensando aqui. O conhecimento humano, ele é vomitado, e de vômito ninguém se alimenta. Mas um verdadeiro pastor, pregador, profeta, ele serve o pão, que é Cristo. E o pão, a gente, quando parte, né, isso da ceia é tão significativo, está virando um rito agora, né, mas não era para ser.
o partir o pão, é o serviço que alimenta, né? Eu como junto com você. E esse partir do pão entre o povo é o repartir de Cristo, da palavra dele, que ele é o pão da vida, né? Isso é simples mesmo, isso é amoroso, é acolhedor, né? E mesmo em um texto tão difícil, de crucificação, de dor, quantas vezes a gente já viu encenado, já viu em filme, já, né? Mesmo em meio de toda essa dor, há uma simplicidade, um amor de acolhimento. Ao ver essas mulheres chorando, e ele olha e fala, não chora por mim, não precisa chorar por mim. Porque vão vir tempos tão difíceis, chorem por vocês, né? Jesus não tinha nada de autocomiseração, né? Chorem por vocês, é por vocês que eu choro, foi por você, Jerusalém, que eu chorei, né? E aqui ele ainda fala assim, porque se eles fazem isso com a árvore verde, quer dizer, com o autor da vida, né? Imagina quando a vida se for e a árvore se secar, né? Então, tomem cuidado, se plantem em mim, né? Se plantem em mim, se enxertem em mim, né? Bom, para encerrar, porque nós já estamos passando do tempo, os dois criminosos, eu acho que essa história foi colocada aí para a gente perceber que não são as obras, que tudo isso é só graça. Um homem condenado, preso do lado de Cristo, no último minuto de vida. Não há, ele mesmo se diz que merecia estar ali. Olha que coisa interessante, ele sabia que ele merecia estar ali. Um homem condenado, ele tem a certeza de que ele vai estar, que ele esteve, que ele estará, que ele está, porque ali não tem tempo mais, né? No paraíso. Isso aqui quebra toda a teologia das obras. Cristo morreu por você, mas, sabe, mais, depois do Cristo morreu por você, mais, você tem que fazer sua parte, mais, isso, mais, aquilo. Isso aqui quebra toda a teologia do mais. Toda a teologia do mais. O que Cristo faz com esse homem é o que ele faz conosco. Se relacionar. Ele não fala com a gente das nossas boas, das nossas obras más. Cristo fala, você quer estar comigo? Eu quero, Senhor, então você vai estar. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Os seus mandaram, crucificam. Mas a todos que o receberam, esse homem recebeu. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que creram no seu nome. Né? O crer aqui, a fé, é o ponto necessário para eu alcançar graça. Eu só alcanço graça assim, não tem a ver com nada, com nenhuma obra, com nenhum, nada. Esse homem aqui é o desfecho. E a morte de Jesus também, a testificação desse soldado romano, o batida no peito, as dores, e as mulheres que permanecem. Eu acho isso tão lindo, né? Eu vi uma vez acho que era Desmond Tutu, se eu não me engano, que ele orava. Eu não vou afirmar, eu imagino que não seja, mas todas as vezes que ele orava, ele no final do dia, ele falava essa frase de Jesus: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Será que o nosso espírito está entregue nas mãos de Deus a cada dia? A cada final de dia, quando a gente deitar na cama, será que a gente pode dizer: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O dia de hoje se foi, mas o meu espírito quer estar na tua presença, mas o meu espírito quer estar nas tuas mãos. Será que essa oração
ela pode ser viva todos os dias da nossa vida, né? Eu acho essa oração muito forte, né? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tá aí. Eu não dou conta dele mesmo, tá aí, né? No meu caso, Jesus dava conta, né? Mas no meu caso, é para que o Senhor use conforme o Senhor queira. Amém? Amém, Jesus. Dias, hein? Só terça que vem é a outra, e a gente termina Lucas. Estou animada para ano que vem, agora eu não sei o que é, vocês vão pensando aí. Vamos orar. A Dilza está podendo falar, Dilza? Oi, Edith, posso falar? E quem que Só você estou pode... com... Oi, não te ouvi. Pode falar. Eu estou podendo falar. Você quer que eu faça a oração final? É exatamente isso, minha amiga. Então, vamos lá. Pai querido, Deus de amor, mais uma vez, obrigada por essa manhã, obrigada pela vida da Edith, que, como sua serva, se dispõe a estar aqui, a dedicar seu tempo para nos ajudar a abrir os olhos e entender um pouco mais do teu reino, Pai. Obrigada por esse tempo precioso. Senhor, eu peço que, ao terminar essa reunião, o Senhor continue manifestando seu Espírito Santo em cada uma de nós, para que as questões aqui ouvidas, as lições aqui aprendidas, sejam refletidas no nosso dia, que nós possamos falar, agir, usando, botando em ação o que nós vimos aqui, né, na teoria, Pai. Tem misericórdia de nós, manifesta teu Espírito Santo para que nós possamos viver o seu reino de forma verdadeira, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê o discernimento para que possamos escolher, Senhor, em que multidão nós vamos andar, Pai. Na multidão que é levada, que é comandada pelas questões tão terrenas, tão mundanas, Pai. Que a gente tenha discernimento, Pai, para seguir, mesmo com as dificuldades que possam aparecer, Pai. Conseguir as direções do mundo que não é Cronos, Pai, do tempo que não é Cronos, que a gente tenha o pensamento firmado e voltado para a sua figura, para o seu reino, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu agradeço, Pai, por esse tempo tão precioso. Peço que o Senhor cuide de cada uma das vidas que estão aqui, Pai. Cada uma de nós traz questões pessoais, de saúde, profissionais. Eu peço que o Senhor estenda as suas mãos por cada uma, que o Senhor cuide de forma cuidadosa, como só o Senhor pode fazer de cada uma das coisas, e que o Senhor esteja conosco no restante do dia, no restante da semana, Pai. Te agradeço por tanto amor, por tanto misericórdia, por tanta entrega do Senhor por cada uma de nós. E é no santo sangue de Jesus que eu agradeço. Amém.